Eu trago para a nossa meditação nessa noite uma história real. Ué, mas a Bíblia tem história que não é real? Tem, as parábolas não são reais. Existiam coisas, mas era uma figura que Jesus ou outros apresentavam. Histórias acontecidas mesmo. E se nós pararmos para pensar um pouco, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que nós estamos inseridos nesse contexto hoje. Isso é uma história de muitos anos atrás, mais de 2000 e tantos anos, mais de 2.500 anos. Mas o que estamos vivendo hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil, no mundo nós sabemos por notícias, mas na flor da pele, na própria pele que nós estamos vivendo, se assemelha bastante. Mas o importante é que nós percebamos o propósito de Deus, tanto lá quanto hoje. Importante é que nós não fiquemos perguntando, por que, Senhor? Como é que está? Está ruim, Senhor? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Em vez disso, que nós possamos alinhar o nosso pensamento e ler o céu. O que é que o céu, o que é que Deus está falando conosco? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, vamos ler os 8 primeiros versículos, por enquanto. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 8. Como disse a pastora Vanessa, domingo passado, foi ela que disse, viu, irmãos? Eu gostei do que ela falou, então vou repetir só o que ela disse. Procurem ter a sua Bíblia. Procurem não ficar apenas, bom, eu vou passar lá, eu estava ali conversando, e de repente nós vamos tirar a leitura da Bíblia dali, nós vamos ler. Brincadeira, irmão, não vou tirar não, mas procure trazer a sua Bíblia. Ainda que você não tenha uma Bíblia de papel, leia na sua Bíblia, no seu celular, no seu aplicativo, só cuidado com as bandeiras que vão subindo. Olá, tudo bem? Você já chegou? Aí você vai lá, vai ler e esquece a palavra. Mas é importante que cada um de nós tenha a palavra aberta. Daniel capítulo 1 diz assim: no 3º ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, Adonai, o Eterno, entregou Jeoaquim ao rei de Judá e toda a cidade, cativos, nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições. Eu quero que você guarde isso. A quem o rei mandou buscar? Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei.
Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abdenego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Pai querido, nós, com temor e tremor, estamos aqui para trazer a palavra que Tu tens para nós. Senhor, há algum propósito sempre quando Tu falas conosco. Senhor, nós não queremos apenas conhecer a história dos hebreus, dos israelitas que estiveram presos, que tiveram as suas vidas cerceadas de liberdade na Babilônia. Mas queremos conhecer, Senhor, o Teu propósito através dos Teus servos na Babilônia. Esclarece, Senhor. Faça com que nós possamos entender o que Tu pretendes hoje com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu chamo vocês para meditarem um pouco, pensarem, considerando tudo que nós temos vivido nos últimos anos. Eu não estou falando de política, mas ela está incluída, mas eu quero falar de vida, das propostas que os sistemas nos oferecem, as propostas que o mundo coloca, e nós não temos como fugir, porque nós estamos aqui. Não somos daqui, mas estamos aqui. Jesus disse, vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. E nós temos que nos virar nos 30. Mas como? Dando o nosso jeito, não dando o jeito de Deus. E Deus procura pessoas valentes, determinadas, pessoas que não se intimidam e muito mais, pessoas que têm convicção da sua salvação e convicção do Deus a quem eles servem. Deus não nos fez para sermos covardes, Deus não nos fez para que não fôssemos utilizados. Não tinha sentido nenhum jogar a gente aqui, aí um belo dia ele pega a gente, pronto, vamos embora para o céu. Mas o céu, o que é o céu? Como é que é? Como é que vai ser lá? Mas com quem nós vamos viver? Então, durante todo o tempo, Ele tem nos ensinado o que Ele pretende de nós e como podemos contar com Ele. Eu diria que nós hoje vivemos na Babilônia. Nós estamos inseridos no contexto da Babilônia. Se nós compararmos as coisas, se você ler a história da Babilônia, se você caminhar um pouco mais nos próximos capítulos, nós vamos ver que muita coisa hoje se assemelha. Muita coisa daquele tempo está ainda hoje imperando no nosso meio, propostas atraentes. O rei Nabucodonosor tinha um desejo no coração de conquistar o mundo. Ele tinha o desejo de
ser soberano sobre todas as nações. No sonho que ele tem, que Daniel interpreta depois, Daniel diz, a cabeça de ouro da estátua que ele viu tinha a cabeça de ouro. Esse é o Senhor, dominando todas as terras. E para isso ele não media esforços. Ele queria os melhores. Nota que ele chame pessoas sem defeito. Parece que ele copia isso de algum lugar. Os nossos sacrifícios, os sacrifícios que os sacerdotes tinham que oferecer a Deus eram de animais sem defeito. Eles queriam pessoas sem defeito. Jesus é esse cordeiro sem defeito que veio para vencer e dominar o mundo. Nessa visão, nesse sonho que esse rei tem, nós não vamos pregar, mas muitos conhecem essa história. Se não conhece, depois você lê o capítulo 2 todo, em casa, agora não. E essa estátua que se forma no sonho de Nabucodonosor, e que ele não consegue identificar, na verdade ele nem lembrava do sonho. Havia uma pedra que, sem ajuda de mão nenhuma, vem e despedaça essa estátua e faz com que ela vire pó. E essa pedra vira uma montanha. E Daniel fala para ele todo o significado. E nós sabemos que isso era uma visão profética do que Jesus chegará e fará, destruindo todas as nações que são contra a palavra de Deus, são contra Israel. Israel é o relógio de Deus, nunca se esqueça disso. Então Nabucodonosor manda chamar esses jovens. Agora, se esses jovens eram jovens de Deus, e nós vamos ver na mensagem, alguns já conhecem, já sabem algumas coisas que eu vou falar. Não vou falar, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados na fornalha, mas está dentro desse contexto. Não vou falar de Daniel jogado na cova dos leões, e os leões esfomeados não conseguiram sequer abrir a sua boca. Mas está aqui nesse contexto. Por que esses moços, aqui como castigo, Deus os entrega à Babilônia e dá tanto poder? Tem alguma coisa por trás disso. Dá tanto poder a esses jovens. E Nabucodonosor, quando chama, através do seu comandado, ele diz: vocês vão ser treinados. Irmãos, a primeira coisa que nós percebemos na semelhança desse fato com o que vivemos hoje, é que o mundo está sedento de vontade de nos treinar. Você começa a observar as propostas, as coisas que eles colocam nas tecnologias, eles querem nos treinar. Nós temos falado aqui, irmãos, e resta-nos, hoje eu comentava sobre isso aqui no pátio, resta-nos orar e deixar Deus fazer, porque já é uma realidade. Sobre a inteligência artificial. Já é fato que se alguém filmar um vídeo seu, você falando alguma coisa sobre a igreja, por exemplo, eles podem me filmar aqui falando sobre a igreja. E eles colocam essa voz, com esses jeitos e trejeitos, falando sobre o que eles quiserem que eu fale, inclusive contra Deus. E os irmãos poderão abrir um dia, estejam preparados, irmãos, de abrir o seu Instagram e ver o pastor Isaías falando as piores coisas. E você escutar e sempre, então, mas é a voz dele, é o jeito dele, as brincadeiras dele. Ele inclusive falou amém ou não amém? Eles são capazes de fazer uma foto sua e colocar você em todos os lugares que eles quiserem, que você nunca frequentaria, e provar que você estava lá. Inteligência artificial.
Eu diria que hoje está pior do que na época da Babilônia, porque eles não tinham essas tecnologias todas. Mas o que aqueles jovens fizeram? Primeira coisa, eles tomaram uma atitude de não servirem a outros deuses. Eles tomaram uma atitude de passarem pelo que precisassem passar, para desmascarar aquele rei e mostrar que Jeová era o Rei Todo-Poderoso, embora eles estivessem ali em desvantagem. Eu não estou aqui para assustar os irmãos, mas eu estou aqui para colocar os irmãos numa realidade, que muitas vezes nós estamos vivendo fora da realidade. Hoje de manhã nós falamos sobre aquela passagem do cego que Jesus curou e teve que orar 2 vezes para ele ficar curado. Se você não veio de manhã, você precisa entrar na internet, no nosso canal, e ver essa mensagem, Vida Dupla. Nós estamos nos contentando com o que temos e achamos que é demais. Por exemplo, temos fé, muita fé, o suficiente para vencermos todas as batalhas, mas às vezes nós pensamos que temos fé e não temos. Na primeira circunstância difícil, nós arregamos, nós corremos, nós fugimos. Nós somos presunçosos, nós seres humanos, irmãos, não estou falando da igreja Shalom, não, nós seres humanos, mas aqui também deve ter um ou 2 no máximo, mas deve ter, que acha que conhece demais a palavra de Deus, e porque conhece demais, não precisa conhecer mais. Há aqueles que pensam que são íntimos de Deus, mas não têm a menor intimidade com Deus, e nem sempre, quando precisam, falam com Deus, mas pede alguém para falar por eles. Isso não tem nada a ver com você pedir ajuda em oração. Irmãos, eu estou orando, ora por mim, me ajuda em oração, soma comigo, isso é outra coisa, isso é bíblico. Orai uns pelos outros. Mas eu fico preocupado porque nós não estamos avaliando ou não estamos discernindo o perigo que estamos vivendo. O irmão Augusto, líder dos adolescentes, está passando para Augusto e Vivian, passando para Sérgio e Vivian, vão continuar um tempo, depois eles continuarão. Ele conversava e disse, nós temos jovens, não só aqui, mas em todas as igrejas, que se os pais não prestarem atenção, jovens e adolescentes, o inimigo vai levar para o seu lado, com propostas, vai transformar, vai mudar a vida deles. Eles pensam que para melhor, mas para pior. Por que, pastor, que você está falando? Isso é uma profecia? Não está na Bíblia. Daniel, então, tenha coragem, e eu vou repetir, Deus está procurando pessoas que tenham coragem, que tenham intrepidez, autoridade, mas para isso, você precisa mergulhar, você precisa do segundo estágio. O primeiro, Jesus te cura e você está vendo homens como se fossem árvores. O segundo, você tem plena visão, e muitos de nós, às vezes estamos só na primeira visão, vendo homens como árvores andando, tudo embaçado, faz assim com o olho, ó. Você não enxerga muito bem, mas você está vendo, aqui tem uma multidão aqui, eu vou passar aqui, estou vendo um corredor, aí isso é melhor do que antes aqui, ó. Onde é que está o corredor, gente? Está aqui, não, aí a parede, fora, não, aí não, está quente, está frio, e às vezes nós estamos nos contentando, nós estamos vivendo o tempo do consumismo no Evangelho, o Evangelho para o consumidor, entrega a domicílio, hoje já tem. Eu não sei como é que, às vezes, pessoas se contentam em viver na mediocridade, medíocre, a pessoa medíocre é médio. Não,
eu tenho para o gasto. Uma vez eu estava num lugar e uma pessoa disse assim, alguém aí toca violão? Aí uma pessoa levantou e falou assim, eu arranho. Eu falei, não, então você não quer, eu quero quem toca o violão. Eu arranha lá na sua casa, aqui não é verdade? E às vezes nós arranhamos. Quem quer orar? Eu posso, pastor. Eu quero. Hoje deram um testemunho aqui de manhã, né? Não foi ontem, na recepção dos adolescentes, e lá, as crianças, dizem, quem quer orar? Tem quase que distribuir senha. Eu disse, eu quero, eu falo. Quem tem um testemunho? Eu! E você dá a palavra, eles têm mesmo. Eles têm mesmo. Voltando aqui para o nosso contexto, Daniel então diz assim, eu quero fazer uma proposta. Vai ter coragem assim lá na Babilônia. Irmãos, olha a proposta desse camarada. E ele diz, eu prefiro não me contaminar. E a partir do versículo 9, ele diz por quê. E ele diz, a palavra de Deus diz que Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para Daniel e demonstrasse consideração por ele. Comece a prestar atenção, essa é uma mensagem muito rica, irmãos. Às vezes nós imaginamos, nós estamos nas trevas aqui no meio da Babilônia, estamos trabalhando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, não tem outro lugar. Eu estou misturado com gente promíscua, eu estou misturado com pessoas que não temem a Deus. Mas se você é um servo de Deus corajoso e tem certeza desse Deus, você pode ter certeza que esse Deus vai falar como aquele que não é dele e vai quebrantar o coração dele para atender você segundo o propósito de Deus. Quantos entenderam isso? Vou repetir. Deus fará com que aquele que não é dele, está dominando sobre você, por alguma razão, vai ceder àquilo que você está pedindo, desde que seja para glorificar o nome de Deus. Falei de outro jeito, repeti, mas repeti pelos atalhos. E Daniel disse, eu não quero participar dessas iguarias. E eu não quero falar de comida, embora aqui seja comida e bebida. Mas eu não quero participar das suas propostas. Conheço muita gente, e eu sou um deles, que em algumas oportunidades viu ir embora, não foram embora os sonhos, mas viu irem embora alguns sonhos imediatos, por propostas. Olha, se você fizer isso, eu te consigo isso. Se você falar isso para mim, eu te dou isso daqui. Se você mentir para isso... Eu lembro que eu trabalhava numa agência de automóveis e eu tinha sido recém-batizado no Espírito Santo. Eu estava com fogo todo. Falava uma bobagem para mim, você levava uma repreensão, eu repreendi em nome de Jesus e eu estava vivendo. Eu trabalhava numa agência de automóveis. E era uma agência muito boa, os carros lá praticamente não eram, mas às vezes tinha um carro que tinha um arranhão, tinha um batido. E um dia eu lembro que a pessoa foi comprar um carro, e ele disse assim, e esse carro? É novo, né? Nunca bateu. Eu disse, esse já bateu um pouquinho. Bateu aqui no paralama, mas foi uma coisa à toa, retocou aqui. Aí ele disse, eu estou vendo um negócio aqui. Eu disse, mas não é só aí não, tem aqui também. Ó. O dono me deu uma bronca, falou, rapaz, você não pode fazer isso. Eu falei, mas ele está vendo e eu sei que tinha. Só que o meu argumento foi, o que você prefere? Que eu te fale a verdade, você sabe onde o carro foi machucado, num arranhão, mas olha a perfeição do carro, é um carro usado. Às vezes, amados, nós temos medo de exercermos. Aí eu lembro que ele disse assim,
olha só, eu nunca comprei um carro que já tinha sido recuperado, mas pela sua sinceridade, eu estou gostando de você, eu acho que você vai me dizer todas as outras coisas. Então, eu estou confiante de levar esse carro. E às vezes nós temos medo de exercermos a nossa autoridade e sermos quem somos, com medo de perdermos alguns sonhos, algumas... Daniel não teve o menor medo. E aquele mordomo, então, versículo 10, advertiu Daniel, dizendo: eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço que te faças uma experiência. Faça uma experiência com teus servos por 10 dias. Vai ter coragem assim na Babilônia, para não dizer na China. Por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens, com a dos jovens que comem iguarias na mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Vamos tirar aqui. Olha, eu não vou atender essa proposta que você está me dando. Agora eu vou trazer para os dias de hoje. Você é um estudante, você é um profissional, está trabalhando numa empresa, e o seu patrão te diz alguma coisa, e você diz: olha, eu tenho algo para te oferecer melhor. Vamos fazer um teste? Não, nós vamos fazer isso, por quê? Isso aqui, alguns dizem que é propaganda enganosa. Mas a gente vai, não, mas não é não. A gente vai fazer isso, é marketing. Depois que inventaram o marketing, tudo é marketing. É o marketing. E nós vamos atrair muitos clientes, porque as pessoas não estão vindo para cá. Eu disse: eu quero te fazer uma proposta. Nós não vamos fazer isso. E você me dá 10 dias para eu orar. Eu vou orar e Deus vai me dar uma outra saída. Estou me lembrando de algo que aconteceu com você numa empresa que você foi trabalhar, na primeira empresa, que você não sabia, mas o irmão que te indicou, irmão da nossa igreja que te indicou, está lembrado? Não vamos citar a empresa, mas era uma multinacional. Primeiro emprego da Vivian. E não me lembro qual foi a pergunta ou qual foi a proposta, mas que pediram a ela para ela fazer. Ela disse: eu não posso fazer porque isso não está correto e eu não minto. Era alguma coisa que ela tinha que falar, uma mentirinha, como dizem alguns, mentira santa. Você conhece mentira santa, irmão? Diz que a mentira é do diabo. Então tem um diabo santo. Ele é o pai da mentira, não é verdade? E ela disse que não, que ela, pelos princípios dela, mais ou menos isso, ela não mentiria. Ela era novinha, ainda é novinha, né? Mas ela era mais novinha. Passados uns dias, ela saiu de lá, ela perdeu esse emprego. Ela era, como é que chama? Estagiária. Ela era estagiária, não contrataram, resolveram não contratá-la. E ela não soube: ok, estou estagiária. E o amigo que tinha indicado disse para ela, meses depois: você sabe por que você não foi contratada? Porque você falou que não mentia. E eles não querem uma pessoa que não minta. Amém. Ela sai dali depois, foi para uma outra grande multinacional, muito maior, muito melhor, e Deus a honrou. Por isso, não é porque é a Vivian, é qualquer uma pessoa comigo, com você, já aconteceu isso. Você precisa treinar isso. E Daniel falou: não, você me dá 10 dias. E nós estamos vivendo situações onde, se as pessoas puderem, eles matam a mãe para subirem. Ele te descarta de uma facilidade muito grande se você não fizer. Então vai descartar, mas você tem que ter coragem. Dizer: me dá 10 dias, me dá 5, me dá 3, me dá 1 ano, me dá 6 meses, não sei quando me dá, deixa eu orar. E Daniel então chama os seus colegas e vai orar. Essa é a história que vocês também já conhecem, está ainda aqui no capítulo 1. E aí, quando passam 10 dias, esse homem
chefe lá na Babilônia e vem e se assusta com Daniel. Se assusta com eles, porque eles eram muito mais vistosos, muito mais fortes, comendo alface, legumes e tal. Nós somos muito mais poderosos usando apenas a palavra de Deus, apenas, se eu posso dizer que a palavra de Deus é apenas, meu Deus, ou tão somente usando a palavra de Deus, sem precisarmos de nos corromper e nos amoldarmos neste mundo, a este mundo. Mas, por que eles estavam na Babilônia? Por que Deus nos coloca hoje, estamos vivendo nessa Babilônia? Por que nós estamos dentro de uma Babilônia visível? Para que Deus seja engrandecido. Em Jeremias capítulo 25, versículo 9, Deus fala sobre o seu povo que estaria exilado na Babilônia, e ele usa um termo para o rei, e ele diz assim, se puder botar na tela: chamarei todos os povos do norte, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Irmãos, alguém já viu isso na Bíblia? Que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Só que esse servo ali, ele diz assim, é meu comandado. É aquele que eu falo, ele vai fazer. Ele não fazia aquilo que Deus pedia por amor, mas Deus mexia no coração dele, mexia na cabeça dele, e fazia o que ele queria, Deus queria. Por isso que ele está colocando ali: os trarei sobre essa terra, sobre os moradores, eu os destruirei. Deus coloca esse povo e diz assim: vocês não vão estar lá só para serem castigados. Deus não está nos colocando no mundo só para sermos atribulados, mas também para sermos atribulados. Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulações, vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês têm uma estaca para segurar, vocês têm uma pedra firme. Eu venci o mundo, eu sou o vencedor, o mundo não pôde comigo. E então eles são levados à presença do rei, e o rei fica entusiasmadíssimo com isso. Que camaradas, como é que pode ser isso? E aí ele institui Daniel para ser governador geral da província da Babilônia, e Daniel pede os outros 3 vão servir na província de Babilônia. E aí, feito isso foi só o preâmbulo da pregação, já passei da metade. Nós vamos entender agora por que Deus nos permite vivermos num mundo e não acaba com as pessoas ruins. Por que Deus não acaba com esses mentirosos? Por que Deus não acaba? Porque Deus tem esperança, tem expectativa de que nós, como seus servos, podemos trazer para Ele algumas dessas pessoas, ou muitas dessas pessoas que estão vivendo na Babilônia. Quantos creem nisso? E eu vou te dizer, só por isso estamos aqui. E nas folgas casamos, nas folgas tiramos férias, nas folgas compramos um carro, nas folgas vamos a um bom restaurante, nas folgas passeamos, jogamos bola, nas folgas nos divertimos. Mas a principal razão é que nós façamos a diferença na Babilônia. Foi para isso que Ele nos colocou aqui. Então, por que Deus quer nos colocar nessa situação de aparente inferioridade? Quanta gente falando, os crentes estão sendo perseguidos, mas vão ser mesmo. Isso não é novo. Sempre foram. Os nossos ancestrais foram. Os nossos pais foram. Sempre seremos. Nada é fácil para nós, irmãos. Nada. Tente abrir uma boate, um inferninho no lugar ali, e vão facilitar a documentação. Levem a documentação para abrir uma igreja, vocês vão ver que eles vão pedir até o CPF do seu tataravô, que na época nem tinha CPF. Eles vão, mas tinha que ter. Não tem, então não vou poder abrir. Não, mas não era lei. Pois é, mas não posso fazer nada. Aí no capítulo 2 vai acontecer algo inusitado.
O rei Nabucodonosor tem um sonho, e chama todos os sábios e diz assim: eu estou numa incógnita aqui, estou numa sinuca, e eu queria que vocês desvendassem isso, e discernissem esse sonho. E os sábios dizem o que para ele? Pode contar o sonho, nós vamos destruir. Mas eu não sei o que eu sonhei. Ué, mas só tem que contar. Não, mas eu não sei. Vocês estão tentando ganhar tempo. Se vocês não contarem, eu vou mandar matar todos vocês e fazer a casa de vocês virar pó. E ele disse: mas eu estou querendo fazer o quê? Não há ninguém na terra, não há nenhuma pessoa que possa decifrar um sonho se ele não conhece o sonho. Como é que eu vou saber o que o senhor sonhou? E o rei, então, o que ele faz? Ele manda matar todos os sábios, inclusive Daniel, que era sábio. Deus deu a ele palavra de revelação naquele episódio lá, e os seus amigos. E a pessoa, quando vai a Daniel para dizer: olha, nós vamos matar todos porque o rei está numa situação assim, assim, ninguém descobre esse sonho. E o Daniel disse assim: peça a ele para não fazer nada, eu vou lá conversar com ele. Ele disse: olha, me dá um tempo, se nós não resolvermos, aí você pode mandar matar. E aí então ele segurou, suspendeu a matança de todos, e Daniel chama os seus 3 amigos e eles vão orar. Que coisa tremenda. E ele disse: vamos clamar a Deus, vamos clamar a Deus, peçam a Ele para Ele ter misericórdia, e que Ele fale conosco, Deus fale conosco. E então à noite Daniel tem a revelação plena de Deus. Eu já falei parte do sonho aqui, e ele descobriu, Deus passou para ele o que o rei sonhou e qual era a interpretação. E ele vai à presença do rei e diz exatamente o que o rei tinha sonhado. Mas o rei, ao perguntar para ele: você descobriu, já me disseram que você descobriu o meu sonho? E ele repete as mesmas palavras que os sábios disseram. Ele diz: não há ninguém que possa descobrir o sonho se a pessoa não contar. Não há uma pessoa sequer na face da terra que possa descobrir o que o Senhor sonhou ou o que alguém sonhou. Mas há um Deus, e esse Deus que sabe todas as coisas. Irmãos, muitas vezes nós perdemos o gancho, a oportunidade. Pessoas que estão com problemas, pessoas que estão diante de nós com situações, com propostas nocivas até à nossa vida, coisas difíceis, e nós não temos coragem de dizer assim: espere, eu vou orar. Deus, mas não pode, isso é impossível, já tem um decreto. Mas Deus pode mudar. Mas você depois precisa dizer, porque vai chegar a pessoa e dizer assim: olha, eu orei com o irmão Isaías, eu orei com o irmão Augusto, com o irmão Perilo, eu orei, é tremendo. Aí vai fazer uma fila aqui para orar comigo, com o irmão Augusto, com o Perilo. Nós precisamos dizer: meu amado e minha amada, por que vocês estão olhando para nós? Há um Deus, só esse Deus pode. É a oportunidade que Deus te colocou na Babilônia para dizer assim: faça aquilo que eu pedi para você fazer. Que na sua vida eu seja visível, eu seja glorificado. Então ele diz isso: ninguém pode, mas há um que pode, que é esse Deus. E ele falou comigo. Aí ele já jogou o convite para fazer o apelo. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído, versículo 24 do capítulo 2, constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mates os sábios da Babilônia, leva-me à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? Agora Deus vai ser exaltado. E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos,
magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus no céu, capaz de revelar todos os mistérios, exaltação pura de Deus. Foi Elar, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Deus mostra para Nabucodonosor o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Aí ele agora vai revelar, e nós não precisamos entrar nesses detalhes, que eu não vou pregar sobre o sonho. E o rei, quando ouviu aquilo, ele ficou estupefato. E é aqui no versículo 47, em seguida o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é Elá, o Deus, com D maiúsculo, dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. O rei reconhece o Deus de Daniel. Irmãos, Deus tem nos colocado no meio de situações difíceis, de pessoas pervertidas, pessoas sem fé, para que nós tenhamos a chance de mostrar a saída, a saída. Não suicide, não se mate, não se jogue, não desista da vida, não desista do seu casamento. Mas meu casamento não tem mais jeito. Você que pensa que não tem mais jeito, não desista dos seus filhos. Meus filhos já estão no tráfico. Não, eles pertencem a Deus. Vamos orar. É a oportunidade que nós temos tido, irmãos, e temos ficado amedrontados, porque estamos num lugar perigoso. Nós estamos vivendo no mundo e nós estamos preferindo não sair de casa. Infelizmente, irmãos, há pessoas que não vão mais às igrejas à noite. Não é só aqui. Hoje estava lotada a igreja, de noite sempre tem alguns lugares vazios. Por quê? Eu tenho medo. Eu não gosto de falar isso não, mas eu vou falar, já falei aqui há muito tempo, não gosto não. Eu vou falar só a segunda vez. Uma pessoa estava num barco. Isso passa naqueles vídeos, verdadeiros vídeos, que passavam na Band. Muitos anos atrás eu vi isso. Pessoa num barco em alto mar, ali entre Miami e Cuba, sozinho, pescando. De repente, irmãos, o cara morre. Sabe por que ele morreu? Caiu uma vaca na cabeça dele. Tinha um avião que estava roubando gado dos Estados Unidos, levando para Cuba, ou de Cuba para os Estados Unidos, não importa, e a comporta abriu. Alguém lembra desse fato? Já ouviu falar disso? Faz assim com a mão para... Olha lá, olha a mão dos irmãos. Caiu uma vaca, um bezerro, sei lá o quê, na cabeça do camarada em alto mar, sozinho, num barco. Vamos supor que esse disse: não vou ao culto à noite. Ó, irmãos, vou mandar um recado para vocês aí. O que é que eu quero dizer, irmão? Não quero obrigar você a vir em culto à noite, mas muitas vezes nós estamos na terra da Babilônia, nos protegendo com os próprios babilônicos. Eu trabalhei numa instituição evangélica de uma denominação que eu já pertencia, eu fui diretor lá, e essa instituição fica no Morro da Gamboa, lugar brabo. O meu comandante da polícia está aqui, ó. Não vou mostrar para ele não, não mostra que é o comandante não. Na Gamboa. E os bandidos entravam, a gente fechava o portão, eles rebentavam tudo, entrava atirando lá dentro. Uma vez mataram várias crianças, estudantes que ficavam lá. E um pastor disse: aqui só tem um jeito. Faz uma combinação com ele, pede para ele colocar um camarada dele no portão, porque não pode ficar aberto, então ele fica lá no portão. Que interessante, irmão. Quem é o seu guarda? O capeta. Quem é o seu guarda? Quem é o seu vigia? Quem é o seu braço forte? Irmãos, se precisarmos morrer, nós vamos morrer. Mas nós estamos aderindo aos negócios da Babilônia, às propostas da Babilônia. Olha para mim, jovens, só quem é jovem. Mas vocês não são jovens, não olhem para mim, olha para lá. Só os jovens olham para mim. Vocês já devem ter ouvido propostas, mas vocês vão ouvir muito mais. Porque o que o inimigo quer
são jovens iguais a vocês. Deixa eu falar uma coisa que eu posso te assustar. O diabo não gosta de coisa ruim. Ruim já é ele. Ele não gosta. Ele quer os melhores, os mais inteligentes. Se ele descobre que tem um jovem inteligente, um jovem que consegue discernir muita coisa, eu quero esse camarada, eu quero dominar o mundo. Então Deus quer usar os seus servos para ser visto na terra da confusão. Para finalizar, por que Deus nos leva à Babilônia? Ele leva para Ele ser visto e engrandecido em algumas situações. Eu vou dar 3 aqui, ou 4. Primeiro, Ele ser visto na fidelidade em lugares e momentos desfavoráveis. Você ser fiel em momento favorável é a coisa mais mole do mundo. Mas você ser fiel em momento desfavorável, onde colocaram o seu emprego em xeque, onde colocaram o seu ano letivo em xeque, onde colocaram a sua promoção em xeque, aí é que é difícil. Mas é aí que Deus vai dizer assim, pode ir. Vamos ver se Ele é maior do que aquele que está com você, que sou eu. A fidelidade nossa, ela não é conquistada em 2 minutos, ela é exercitada. Você precisa começar a dizer não nas horas que precisa dizer não. Tem muita gente que diz, eu não sei dizer não, você tem que aprender. Vamos lá, N-A-T-U-O. Vamos lá, 1, 2 e já? Já aprendeu a falar não. E nós temos que aprender, irmãos. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade de falar não. Mas não é não para o pecado. Eu não tinha dificuldade de falar não por uma coisa que ia me agredir. Eu falei assim, mas ele vai ficar triste comigo, né? Eu pensava muito, quem sabe? Não, meu irmão. Eu tenho que aprender a dizer não. Segunda coisa, Deus coloca-nos para Ele ser visto como? Desafiando valores. Quais são os valores da Igreja Shalom? Você conhece? Se você não conhece, depois você dá um pulinho ali no pátio, que estão ali os nossos valores. E um deles, que nós temos estudado bastante, tem outros, mas embasamento bíblico. Talvez seja por isso que muita gente não consegue parar em igreja nenhuma, porque a igreja é bíblica. Quando a igreja é bíblica, você tem que abandonar algumas coisas suas, porque a Bíblia te confronta, ela não te afronta, ela te confronta, diz, está aqui o certo, esse é o certo. Terceira coisa, fé para ser usado em momentos de decisão. Irmãos, você só vai ter isso se você for cheio do Espírito Santo e tiver palavra de conhecimento e palavra de sabedoria para sair de certas situações. Momento de confusão. Vocês imaginaram Daniel chegando para Nabucodonosor e dizendo assim, olha, não mate ninguém não, me dá um tempo, eu vou resolver o teu problema. Será que nós teríamos coragem de dizer assim, olha, eu não posso fazer nada, porque como os sábios de vocês, seus mesmo disseram, que ninguém é capaz de discernir, como é que eu vou saber que o camarada sonhou? Eu também não posso, mas ele mesmo não podia, tanto que ele diz depois, eu não posso, mas há um que pode. Nós temos que ter essa coragem, irmãos. A pastora já contou isso para alguns aqui, me perdoem se estou sendo repetitivo. Nós estávamos evangelizando uma vizinha nossa, quando morávamos num outro bairro, aqui em Niterói, há muitos anos atrás, no início mesmo do nosso ministério, e ela começou a orar, e essa pessoa ficou feliz, e começou a ir à igreja, e o marido dela era contra, e disse, eu não vou entrar na igreja, eu te levo na porta, deixa, depois você me liga, eu vou te buscar, que eu não concordo com isso. E falava um monte de coisa, vão roubar seu dinheiro, vão pegar não sei o quê, vão fazer uma lavagem cerebral, aquelas coisas. E essa pessoa era um funcionário de uma estatal no Rio, e se sentia bem. Um belo dia, essa senhora já
convertida, ela aceitou Jesus, estava frequentando, ela pediu à pastora Vera: eu preciso muito que você venha orar com meu marido. Mas ele aceita? Sim. O que está acontecendo? Aí fomos falar, e ela disse, e depois ele confirma, estava faltando acho que 3 anos para ele se aposentar naquela estatal. E passaram uma lista de demissão, e o nome dele estava na lista. Veio ali o borderô lá, veio a listagem, e o nome dele estava na lista. Naquela tarde ele estava desesperado, e nós falamos assim: nós conhecemos um Deus que entorta os entendimentos, e nós vamos orar. Ela disse: mas já está o nome, já saiu, amanhã de manhã vão tomar as decisões. Então não tem outro jeito, eu tenho que orar. Eu não sou o presidente dessa estatal, nós temos que orar. E nesse caso específico, nem fui eu, foi a pastora que orou mesmo, e orou e disse: Senhor, nós cremos no teu poder, tem algum propósito nisso daí? O Senhor pode mostrar quem é o seu Deus, quem tu és, quem é o Deus dessa mulher, que está tão feliz de ter aceitado a Jesus. Irmãos, eu não vou falar aqui que está sendo gravado, mas se vocês quiserem, depois me procuram, vamos dar nome e endereço da pessoa. Porque pode ser que você não acredite nisso que eu vou falar, então você vai lá e checa. Na manhã seguinte ele chegou ressabiado para trabalhar, e ficou na sala, e ele viu um movimento de pessoas passando, que são os que estavam na lista, e chegou ao fim do dia, o nome dele não apareceu. Quando ele foi consultar na listagem, o nome dele tinha sumido da listagem. Por que sumiu? Aí você está querendo demais, né? Vou saber por que sumiu, como é que sumiu, se alguém foi lá e rasgou. O fato é que ele não foi demitido, e ele pôde completar o seu período e ser aposentado. O que aconteceu? Essa pessoa ficou entusiasmada, disse: eu quero conhecer esse Deus. Irmãos, se nós tivermos medo de propor coisas absurdas, desde que haja um propósito de Deus, nós não podemos servir esse Deus. Porque se alguém chegar para você e disser assim: você está com câncer em estado terminal e dura 2 meses, você não tenha com quem falar. E você vai ter dizendo: esse Deus me dá um órgão novo que está com câncer, esse Deus faz desaparecer, esse Deus, como nós já vimos aqui nessa igreja, irmãos, pessoas com câncer, câncer mesmo, nós já vimos pessoas que já tinham morrido praticamente, crianças, e nós oramos, crendo. Nós não obrigamos, porque Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas nós falamos: Senhor, Tu és um Deus, e nós precisamos, há um propósito nisso, e havia um propósito naquilo. Irmãos, esse é o Deus que nós temos que servir. Por que a Babilônia? Por que o mundo? Porque somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos as respostas. Deus quer ganhar o mundo inteiro para o reino, e nós somos os escolhidos para mostrá-lo à humanidade, mostrar que Deus faz a diferença. E aqui está a chave. Abre em Daniel 3 para encerrar, versículo 28. Agora eu vou falar o resultado de Sadraque, Mesaque e Abednego terem sido jogados na fornalha, não terem sido mortos na fornalha. E quando saíram, Nabucodonosor ficou entusiasmado e disse: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elah, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou os seus servos. Agora preste bem atenção que eu vou ler bem devagar. Livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele. Em quem? Em Deus. Desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Isso foi Nabucodonosor que disse. Então, aqui está a chave: abrir mão da sua vida para que Deus resplandeça, para Deus mostrar, para que Deus se apresente, e todas as pessoas que estão ao nosso redor dizem assim:
vale a pena ser amigo de fulano, vale a pena ser amigo de ciclana, porque esse Deus que eles servem é um Deus verdadeiro. Nessa noite, eu falei para vocês sobre o sobrenatural, que aconteceu há mais de 2.500, 3.000 anos atrás, mas que o Deus, Ele é um Deus que é antes disso, Ele é um Deus que antes de tudo acontecer, Ele já existia. É um Deus que está aqui entre nós. A irmã que estava ministrando louvor disse, Ele está aqui. E se você não pode vê-lo, se você não consegue vê-lo, talvez seja porque o barulho da Babilônia está te impedindo. A chave é preferir abrir mão da sua própria vida a prestar culto a outros deuses. Prefira abrir mão, não preste culto. E aqui você pode estar pensando assim, não, essa pregação não é para mim, porque eu nunca presto culto a outros deuses. Você entendeu que prestar culto é aderir ao sistema, que banaliza a fé, que banaliza o Evangelho. É aderir àquilo que fere os conceitos de Deus. Mas, se você for fiel, Ele vai te dar a coroa da vida. Por isso que Ele diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém ou não amém? Quantos querem estar na Babilônia? Eu. Não querem estar? Senhor, mata essas pessoas e leva agora, Senhor, porque eles não querem. Estamos aqui, mas não somos daqui. Você tem condição de pertencer. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos amoldeis. Não tome o molde deste mundo. É possível? É. Como exemplifiquei um dia, põe um tijolo quadrado, dentro de uma vasilha redonda. Ele está dentro da vasilha redonda, mas ele não tem a forma redonda. Ele continua quadrado, porque ele está ali, mas ele não se amoldou àquela vasilha. Feche seus olhos. Deus fala a cada coração agora sobre essa mensagem, Senhor. O que eu peço é que o Senhor dê força àqueles que estão fracos, que o Senhor dê fé àqueles que já não têm nenhuma esperança. Senhor, que o Senhor dê a palavra de sabedoria e conhecimento àqueles que estão sem saber o que fazer diante das propostas indecentes que o mundo tem proposto. Senhor, não permita que os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens sejam levados por mentiras, por propostas enganosas da Babilônia. Porque nós sabemos, Senhor, que no final, o último inimigo a ser vencido está lá em Apocalipse, é a Babilônia. Senhor, ela será vencida por ter feito tanto mal à humanidade. O conceito de Babilônia. Pai, ela existe até hoje, pessoas más. Mas nós estamos aqui, Senhor, e o Senhor vai nos livrar. Eu creio assim, Senhor. Então eu peço uma igreja destemida. Eu peço, Senhor, jovens de valor que tenham coragem, Senhor, de levantar uma palavra do alto, dizendo, Senhor, eu tenho a solução em Ti, leva-me a essa situação, para que eu profira e solte a palavra profética. Senhor, que nós sejamos esses homens e mulheres, com essa coragem. Não vamos mudar totalmente o mundo, mas vamos ganhar muita gente para Ti. E eu sei que em qualquer circunstância, o Senhor vai nos honrar, usando a quem quer que o Senhor queira usar. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Nós vamos nos ajoelhar.